Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre o emprego de palavras supérfluas numa dissertação. Aí você me pergunta o que são essas palavras supérfluas? São aquelas palavras desnecessárias, palavras ou expressões que você, naquela preocupação de escrever sua redação, fica sempre com aquela ideia de que tem que escrever muito, não é? Porque é melhor escrever muito do que escrever pouco. Então você tem aquela preocupação de preencher as linhas, de mostrar que você tem um domínio do tema, né? E para isso você vai colocando palavras e expressões que possam preencher o seu texto e dar uma qualidade a ele. Agora, nem todas essas palavras serão utilizadas. É por isso que fazemos sempre um rascunho, né? E à medida que você vai tirando algumas dessas palavras, o seu texto tem a tendência, isso é normal, de ficar mais conciso. Um texto mais resumido, um texto bem melhor de ser lido, tá? E é isso que nós vamos mostrar a partir de agora, através dessa colocação de palavras, aliás, dessa retirada de palavras supérfluas. Primeiramente, está aqui a definição, que são essas palavras em excesso. São, por exemplo, também os casos de redundância, né? Por exemplo, encarar de frente um problema, né? Precisamos encarar de frente os problemas, né? Então, encarar já está dizendo que é de frente. Então, esse tipo de expressão, que volta a dizer, é muito comum na dissertação, a gente vai tirando até o texto ficar conciso, tá? Podem ser descartados do texto através do exercício da concisão. Nós vamos analisar tanto erros textuais como erros gramaticais e os ajustes necessários conforme as regras da gramática para que esses trechos de redações dos alunos possam ficar melhor organizados, ok? Então vejamos aqui o primeiro exemplo. Nós temos um tema respeitando as diferenças. E diz o seguinte, olha só. Realmente acreditamos que é possível respeitar todo tipo de diferenças que existem no nosso meio, como seres humanos que somos, homens de bem e de paz e, além de tudo, seres harmônicos. Então tá aí, né, a tentativa, em parte bem-sucedida, de você falar sobre o tema, respeitando as diferenças, né, contra, no caso, todo tipo de preconceito. Quando nós analisamos o trechozinho, a gente pode já de imediato fazer aqui algumas observações. Por exemplo, quando a gente fala realmente acreditamos numa dissertação, como você precisa ter certeza do que diz, realmente acreditamos, você está enfatizando, você está sendo redundante, na verdade, nesse tipo de expressão. Porque se você acredita, já deixa de imediato claro que você realmente acredita. Porque ou você acredita ou você não acredita, tá? Que é possível respeitar todo tipo de diferenças que existem. Se há diferenças a serem respeitadas, é porque essas diferenças existem. Então você observa mais um trechozinho aqui que a gente vai retirar. No nosso meio, tudo que existe, existe no nosso meio. Não tem como não ser no nosso meio se eu estou falando de um problema social, a não ser que eu não vivesse em sociedade. Mas aqui ainda assim eu destaco que é no nosso meio. Eu faço parte do meio. Então essa expressão também eu poderia retirar. E olha só, como seres humanos que somos. Seres humanos que somos. Será que não é uma expressão um pouco exagerada, né? Talvez isolando o termo, sim, né? Dentro da constituição do parágrafo a gente vai perceber. Homens de bem e de paz, e além de tudo, seres harmônicos. Seres harmônicos com homens de bem e de paz. Então, observe sempre isso. Quando escrevemos, a gente tem a necessidade, e é importante, você depositar no papel todas as ideias que vêm à sua mente. Depois é que vem o filtro, né? A organização e a retirada das palavras supérfluas. Na nossa edição, você observa, e também é comum, como o trechozinho diminui, né? Como ele fica mais enxuto, mais conciso. Acreditamos que é possível respeitar todo tipo de diferença. Tiramos o realmente, né? Deixamos apenas acreditamos. Tipo de diferença no singular, aqui aparecia no plural, tá? Porque se eu falo todo tipo de, essa já é uma expressão generalizante.
Então, depois da preposição de, se usa uma palavra no singular, ok? De diferenças que existem. Nós tiramos que existem no nosso meio, porque, como eu falei, era muito repetitivo, era um trechozinho desnecessário. Com os seres humanos de bem e de paz. Olha só, com os seres humanos que somos. Se eu já digo como seres humanos, é porque nós somos, né? De bem e de paz. Eu retirei, além de tudo, seres harmônicos, porque se somos seres humanos de bem e de paz, e se por isso devemos respeitar as diferenças, então não preciso dizer mais que somos, além de tudo, seres harmônicos, porque já está subtendido nessa expressãozinha aqui, né? Colocamos a conjunção e, se bem que aqui já estava, né? Mas para retirarmos o restante dessa oração aí, ok? Vamos agora para o trechinho 2. O tema é sobre animais e nós temos a seguinte redação. Há alguns dias atrás, o governo sancionou a Lei de Proteção aos Animais, que protege os bichos contra a maldade perversa dos homens. Essa lei já existia, mas agora pessoalmente acredito que vai diminuir os casos de crueldade. De imediato, a gente já pode fazer aqui algumas observações. Eu não sei se vocês vão perceber todas, mas vejam, há alguns dias atrás. Esse aqui é o tipo de problema que a gente chama de redundância, né? O verbo haver já indica tempo, há alguns dias já está indicando passado, então a palavra atrás poderia ser retirada, né? O governo sancionou a Lei de Proteção aos Animais, que protege os bichos, né? É uma lei de proteção aos animais, então eu também tenho aqui uma redundância, né? É uma lei que protege. Ou eu digo que é uma lei que protege os bichos, ou apenas uma lei de proteção aos animais. Contra a maldade perversa, olha só, sinônimos, dos homens. Essa lei já existia, mas agora pessoalmente acredito que vai diminuir os casos de crueldade. Vejamos aqui. Há alguns dias, olha aqui, está de azul, porque aqui é um problema textual, que no caso aqui é a redundância, né? Há alguns dias, o governo sancionou a Lei de Proteção aos Animais. Veja que nós tiramos, que protege os bichos contra a maldade, né? Por que nós retiramos? Porque também estaria redundante, por isso que ficou aqui só o trechinho azul. Essa lei de proteção é contra os maus tratos dos homens. Por que maus tratos está em verde aqui? Porque aqui falava contra a maldade perversa, tá? A expressão é sempre importante você também observar que palavras se adequam melhor à sua redação. Então, maldade e maus tratos. Se eu estou falando de lei de proteção aos animais, a palavra maus tratos fica melhor encaixada do que a palavra maldade, tá? Sempre observa que palavras são mais adequadas. Inclusive, a gente vai ter um vídeo só sobre isso aí. A maldade dos homens. Não precisa dizer que é uma maldade perversa, porque toda maldade é perversa, né? Ponto. Essa lei já existia, mas agora acredita-se que ela vai diminuir ainda mais os casos de crueldade. Vejamos aqui um detalhe. Acredita-se está em verde. Por que? Vejam só. Na verdade, aqui dizia que, mas agora pessoalmente acredito. Primeiramente, se você acredita, isso aí já é uma opinião sua, tá? Então eu dizer eu pessoalmente acredito. Não, basta você dizer eu acredito. Porque pessoalmente já está subentendido que é opinião sua. Ok? Então por isso nós não precisaríamos colocar pessoalmente. Aqui poderia a palavra estar em verde e azul. Acredita-se, porque aqui diz acredito. Veja que está na primeira pessoa do singular. E em dissertação não é aconselhável utilizar primeira pessoa do singular. Na verdade, solicita-se até que se evite tal estrutura, tal posição do verbo, tá? Ou você usa a terceira pessoa do singular, ou você usa a primeira pessoa do plural, mantendo essa pessoa do começo ao fim do seu texto. Que ela vai diminuir os casos de crueldade. Olha só, pessoal, nessa partezinha aí dos casos de crueldade, você observa que foi mantido, né, com exceção da palavra ela, que nós colocamos agora, não foi? Acredita-se que ela vai diminuir, porque aqui em cima nós não tínhamos
uma referência ao sujeito, tá? E o restante, os casos de crueldade, nós colocamos aí, certo? Tudo bem. Vamos para o exemplo 4. Ler é viver. A leitura no cotidiano escolar. Um livro para uma criança é um presente gratuito que se estende largamente para uma vida inteira. As lições do livro não ficam só expostas no mundo real, mas no mundo da ficção, ou seja, irreal. Mas é a realidade ali exposta para ensinar o leitor como compreender e agir no mundo real, não é verdade? Então vejamos aqui uma coisa. Quando você analisa essa partezinha aí, você vai observar alguns errinhos. Você pode pausar o vídeo, se você precisar, se você quiser, e vai observando aí alguns errinhos comuns. Nós vamos adiantando um pouquinho e vamos perceber o seguinte. Um livro para uma criança é um presente gratuito que se estende largamente para uma vida inteira. Olha só, um livro para uma criança é um presente. Tiramos a palavra gratuito, que se estende. Estende está de azul por quê? Porque lá em cima dizia se estende largamente. Se já se estende, é largamente. Então tiramos o largamente. Para uma vida inteira. Suas lições. Por que aqui colocamos em verde? Porque aqui diz as lições do livro. Já havia a palavra livro aqui, então nós evitamos repetir livro e colocamos suas lições. Não ficam só no mundo da ficção. Por que aqui está de azul? Porque aqui dizia assim, ó, no mundo da ficção, ou seja, irreal. Se é o mundo da ficção, já é irreal. Ah, mas eu queria enfatizar, então deveria estar aqui 2 vírgulas na palavra ou seja. Ok? Não tinha as vírgulas, então nós retiramos, até por considerarmos que ficção já deixa bem claro que é o mundo irreal. Nem precisaria esse elemento de reiteração. Mas correspondem à realidade ali exposta. Está de verde, porque aqui diz, mas é a realidade ali exposta para ensinar. Ou seja, nós fizemos uma alteração vocabular, colocamos uma palavra mais adequada para se ajustar melhor à mensagem. Corresponde à realidade ali exposta para ensinar o leitor como compreender e agir no mundo real. E aí você compara ao primeiro trecho com o segundo e você vai observar como essa retirada de palavras supérfluas e também nesse caso aqui de corresponder, né, e suas lições, como a inserção de outras palavras ajustam melhor o seu texto, ok? No texto 4, nós fizemos 4 análises até chegar ao texto definitivo, porque aqui a gente quis ir um pouco além. Além de mostrar a retirada de palavras supérfluas, a gente aqui vai mostrar rapidamente como vai organizar esse texto até ficar de um modo ideal. Ou pelo menos o mais próximo do ideal, né? É necessário encarar de frente os problemas existentes se realmente acreditamos ter a certeza de ser possível encontrar uma solução para os problemas ambientais que acontecem no cotidiano diário, conforme noticiam os mais diversos veículos de imprensa. Faça a pausazinha no vídeo, analisa aí com calma quantos erros você consegue observar, quantos excessos existem, e aí você vai chegar a essa conclusão aqui. É necessário encararmos os problemas. Ao invés de encarar de frente, nós colocamos encararmos. Primeira pessoa do plural, por isso que a gente colocou aqui em verde. E, na verdade, encarar de frente seria uma redundância. Também poderia ser azul essa palavrinha aqui. Os problemas, se realmente acreditamos ser possível encontrar, ao invés de acreditamos ter a certeza de ser possível encontrar. Olha como era maior em cima, né? Ter a certeza de ser possível. Ficou o quê? Acreditamos ser possível. Encontrar uma solução para os problemas ambientais. Por que aqui está de azul? Porque aqui diria para os problemas ambientais que acontecem no cotidiano diário. Problemas ambientais que acontecem no cotidiano diário. Olha o tamanho do trecho, né? Resumiu tudo para os problemas ambientais. Conforme noticiam os mais diversos veículos de imprensa. Então, nesse primeiro momento, a gente fez aquilo que já fizemos com os trechos anteriores. A gente foi diminuindo o tamanho, né, desse trecho. E a partir do momento que nós fizemos isso, você vê que ele vai adquirindo um tamanho
menor, né? Vai sendo conciso. É necessário encararmos os problemas ambientais se acreditamos ser possível encontrar uma solução para essas calamidades, conforme noticiam os mais diversos veículos de imprensa. Agora, quando a gente compara o texto 2 com o trecho 3, nós acrescentamos algumas palavras. Então, vejam só. Aqui nós retiramos o excesso, que é a proposta da nossa aula. Nesse trecho 3, depois de retirarmos o excesso, a gente acrescentou algumas palavras que vão ajustar melhor a informação. Problemas ambientais, e aqui nós colocamos calamidades, certo? Encontrar uma solução para essas calamidades, porque aqui já tínhamos problemas ambientais duas vezes, ó, problemas e problemas. Então nós agora estamos ajustando cada vez mais, ok? E agora, vejam só, no item 4, deixa eu tirar aqui a minha imagem, e você vai ver aqui no item 4 o seguinte: é necessário encararmos os problemas ambientais, uma vez que seja possível solucionar essas calamidades noticiadas pelos mais diversos veículos de imprensa. Nesse 4 está tudo em verde, porque depois da gente chegar a esse texto 3, que é um trecho já bem organizado, nesse 4 eu estou mostrando a vocês como é que, com um textozinho já conciso, bem organizado, eu posso alterar algumas expressões e dizer a mesma coisa de uma forma melhor, mais bem aceita. Então é necessário encararmos os problemas ambientais, está igualzinho, se acreditamos ser possível, uma vez que seja possível solucionar essas calamidades. Veja que quando eu falo uma vez que seja possível solucionar essas calamidades, eu falo com muito mais precisão, com muito mais autoridade do que se acreditamos ser possível encontrar uma solução. Quando eu falo se acreditamos ser possível, eu ainda tenho uma dúvida, eu ainda não tenho uma certeza, eu não estou passando certeza para o meu leitor. Quando você coloca uma vez que seja possível, uma conjunção causal, já que é possível, porque é possível, então eu estou passando certeza para o meu leitor. Por isso que nós fizemos essa alteração aqui de conjunção e deixamos em verde. Uma vez que seja possível solucionar essas calamidades noticiadas, conforme noticiam, nós colocamos noticiadas porque vai mais direto ao ponto, pelos mais diversos veículos de imprensa. Então você compara o texto 1, no texto 2 nós ajustamos conforme a nossa proposta da aula. No texto 3 nós fomos um pouco além, acrescentamos algumas palavras, e no trecho 4 a gente aprimorou o poder de persuasão. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais e até a próxima.